começar tratando então dessa entrevista do técnico Carlo Ancelotti para Mônica Bergamo, né? Uma entrevista exclusiva para a colunista da Folha de São Paulo. Ele falou sobre futebol, falou sobre o povo brasileiro, falou especificamente de alguns jogadores também da seleção brasileira, um material bem legal. Há quem não goste da linha editorial da Folha e também da própria Mônica Bergamo, mas eu particularmente acho a Mônica Bergamo uma jornalista fantástica, ela que tem aí acesso aos mais variados meios e conseguiu essa entrevista coletiva com o técnico Carlo Ancelotti, trazendo aí alguns pontos bem legais, viu? Algumas coisas bem legais sobre seleção brasileira, sobre o Brasil em si. Saiu um pouco só do futebol, né? Falando, claro, de Copa do Mundo, mas falando também de outros assuntos, né? O assunto que é o que mais está repercutindo dentro do que foi abordado na entrevista, obviamente, é o Neymar, né? Não tem como ser diferente. É o cara que chama atenção, é o cara que tem os holofotes, é o cara que acaba atraindo a atenção da mídia e também dos torcedores por si só, né? A Mônica Bergamo, em um determinado momento da entrevista, ela perguntou pro Carlo Ancelotti qual era a real situação do Neymar, né? Vou pegar aqui a entrevista escrita, né? E vou ler para vocês as perguntas e também a resposta da forma como ela publicou na coluna dela. A primeira pergunta: o senhor afirmou depois do jogo do Japão que preservou o Neymar para uma eventual prorrogação. Você vai fazer a mesma coisa contra a Noruega? Foi a pergunta da Mônica Bergamo. O Carlo Ancelotti já foi no seguinte sentido de resposta. Ele disse que o importante é que o Neymar pode jogar. Quanto tempo ele vai jogar, ninguém sabe, segundo o Mister, o técnico da seleção. O treinador da seleção brasileira ainda falou que ele tem experiência para manejar os minutos do jogo e também o ritmo. E ele disse que quando ele entender que a equipe precisa do Neymar, vai colocar ele em campo. Então, essa foi a fala do Ancelotti. E a Mônica Bergamo já perguntou logo na sequência: e ele pode jogar 90 minutos? Aí a resposta do Ancelotti, que deixou muita gente animada. Sim, ele pode jogar 90 minutos. Essas foram as palavras, então, do Carlo Ancelotti na entrevista para Mônica Bergamo, para a Folha de São Paulo, né? A colunista da Folha de São Paulo. Então, o Carlo Ancelotti falando que o Neymar tem condições de jogar esses 90 minutos. Vamos separar por partes essa entrevista, porque tem alguns outros pontos ainda sobre o Neymar que eu acho bem legal a gente falar, mas eu quero primeiro me ater a esse ponto aqui do Neymar poder jogar 90 minutos ou não. Primeiro ponto, o Neymar estar disponível e estar fisicamente bem, eu acho que para a seleção brasileira nesse momento é ótimo. Querendo ou não, você tem um cara no banco de reservas que pode mudar o jogo, que pode dar uma característica diferente para o Brasil, que pode fazer algumas funções dentro ali do ataque, né? O Neymar ele pode jogar como um meia organizador para ser o camisa 10 mesmo do time, na melhor acepção dessa expressão, né, de ser o cara organizador do time, como também pode jogar ali um pouco mais avançado, né? O que eu tinha ouvido ou lido em alguns momentos é que o Ancelotti pensava no Neymar jogando como um falso 9. E aí, justamente, ele seria esse cara mais ali jogando no meio para muitas vezes infiltrar, para dar opção de passe, organizar o time e tá lá dentro da área quando precisar. Ele pode ser um cara para jogar mais próximo da área, mais centralizado dentro da área também, até porque o Neymar tem uma finalização que é excepcional, ele tem uma qualidade de finalização absurda, tem um faro de gol que é realmente impressionante. Isso também é um fator que a gente tem que colocar aqui em consideração. E quem sabe jogar mais aberto pelos lados do campo. Acho que não fazendo a função que faz o Vini, que faz o Ryan. Eu acho que fisicamente ele não aguenta hoje fazer isso, mas jogando ali um pouco mais aberto para arrastar a marcação, para dar a opção de passe, para trabalhar as jogadas e encostando um pouco mais nos atacantes da seleção. Eu acho que hoje o Neymar ele tem essas características. Dentro do que ele pode desempenhar, dentro do que ele tem hoje ali à disposição fisicamente falando, o Neymar ele pode entregar dentro dessas funções. E ter ele fisicamente apto para jogar alguns minutos que seja,
é importante para que ele possa dar essa opção para o Ancelotti, para dar opções de como montar o time em um determinado momento do jogo. Se você precisa, às vezes, de um cara para povoar o meio-campo, para organizar a distribuição de passes, você tem o Neymar. Se você precisa de um cara finalizador lá dentro da área, você tem o Neymar. Se você tem um cara que precisa ir para o mano a mano, para o X1, hoje ele já não tem mais essa capacidade física de aguentar fazer esses dribles, essas jogadas de combate, de enfrentamento a todo momento. Mas em um ou outro lance do jogo ele pode fazer isso. E ele tem muita qualidade para fazer isso, já provou isso ao longo da carreira dele. Isso é um fato com relação ao Neymar. Só que eu não vejo hoje uma necessidade de colocar o Neymar como titular. Esse é o primeiro ponto. Eu acho que não existe a necessidade dele ser o titular da seleção brasileira. E eu também não acredito que ele aguente jogar. O Ancelotti está falando que ele aguenta jogar os 90 minutos. E como o próprio Ancelotti já falou em um momento, 90 minutos andando eu também posso. Eu também consigo. Ele disse isso numa entrevista coletiva quando ele foi perguntado, né? Então eu não sei se o Neymar, neste momento, teria essas condições adequadas de jogar 90 minutos em alta rotação. Em alta rotação, entregando fisicamente 100% do que ele pode. Talvez seja melhor guardar ele para jogar 30 minutos, 60 minutos, contando aí com uma prorrogação, 70, algo nesse sentido, do que querer queimar o cara logo no começo e você perder uma arma no banco. E além disso, hoje, da forma como joga a seleção brasileira, pressão alta, linha lá em cima, tentando abafar a saída de bola do adversário, o Neymar fisicamente não vai aguentar fazer esse tipo de pressão, gente. Ele não vai aguentar por muito tempo. Ele pode aguentar ali por alguns instantes, por alguns minutos, mas não querer que ele faça isso 90 minutos, ele não vai fazer de jeito nenhum. De jeito nenhum. E aí que é muito interessante o Ancelotti falar, quando eu entender que o time precisa dele, eu vou colocar. Tanto que eu tinha certeza, se o Martinelli não faz o gol contra o Japão, ele iria colocar o Neymar na prorrogação. Ele falou isso na entrevista coletiva e eu não acho que ele estava jogando pra galera, não. Eu acho que realmente ele iria colocar o Neymar. Também uma outra situação que foi citada, né? Se o time estivesse perdendo ali até os 15, 20 minutos do segundo tempo, ele iria arriscar colocar o Neymar já no tempo regulamentar. E eu não duvido disso. Realmente, eu não duvido desta situação. Mas eu, Alex, particularmente falando, não colocaria o Neymar como titular nesse momento. Primeiro porque eu vejo que o Brasil tem aí o seu encaixe com as peças que estão à disposição, mesmo tendo perdido o Lucas Paquetá para os próximos jogos. Eu acho que o time já tem uma formatação bem montada e precisa de caras que estejam fisicamente no seu auge, no seu ápice, 100%, para conseguir entregar o que o Ancelotti pede desse time. E hoje eu não vejo o Neymar com essas características para ser titular desse time. Sinceramente, é o que eu entendo. Eu acho que se fosse o Neymar de alguns anos atrás, que fosse o Neymar de 2022, que já não estava já não era fisicamente também o melhor dele, mas aquele Neymar de 22, de anos atrás, aí de Barcelona, seria titular fácil desse time, sem sombra de dúvidas. Hoje já não é o momento. Eu acho que é um cara que vai ser útil, é um cara que pode entrar durante o jogo e mudar a história da partida, ou pode ser um cara para entrar e cadenciar o jogo, mas eu não vejo ele, nesse momento, sendo titular desse time. Mas eu quero saber também a sua opinião. Às vezes você não concorda com o que eu tô falando, acha que eu tô falando bobeira aqui, acha que eu tô falando bobagem. Então manda aí, 1438796039, é o WhatsApp aqui da SBR. Quero saber a sua opinião, se o Neymar tem que ser titular ou não, se tem que jogar ou não, tem que ir pro banco e ser opção no segundo tempo. Tem enquete rolando aqui no nosso chat também no YouTube. Participe aí, deixe seu recado, mande sua mensagem, sempre muito bom ter você aqui. Ainda falando sobre essa entrevista, né, do Ancelotti, um outro ponto que foi levantado pela Mônica Bergamo é se o Neymar estaria conformado de estar no banco de reservas e como que tá o relacionamento dele no dia a dia, com os outros companheiros, com a situação em si de ser reserva, né? Porque o Neymar nunca foi reserva na seleção brasileira.
sempre quando ele jogou, ele era titular absoluto do time, né?